Pessoal, vocês sabem que música é essa? É o nosso hino nacional. E sabe que dia que tá chegando? O dia 7 de setembro. E sabe o que significa o dia 7 de setembro? Eu vou contar para vocês uma historinha, para vocês descobrirem o que significa. Há muito, muito tempo atrás, quando nem os nossos bisavós eram nascidos, nem os nossos avós, pois é, nenhum de nós éramos nascidos, nem o papai, nem a mamãe, ninguém. Sabe o que aconteceu? Num país chamado Portugal, havia um príncipe chamado Pedro. E o Pedro viajou com a sua família de navio. Sabe para onde? Um navio bem grande, sabe? E sabe onde o Pedro foi parar com a sua família? Aqui no Brasil. O Pedro e a sua família vieram para o Brasil, morar aqui no Brasil. Pois é. E sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, eles se encantaram pelo nosso país. E aí eles ficaram morando por muito, muito tempo. E os dias foram passando. Mas o rei, o pai do príncipe Pedro, precisou voltar para Portugal. E sabe o que ele fez? Sabem? Então, ele disse para o Pedro, o príncipe Pedro, ficar aqui no Brasil e foi embora para Portugal com a sua rainha e pediu que o Pedro ficasse. Pois é. E sabe por quê? Porque o Portugal mandava aqui no Brasil antigamente. Os portugueses mandavam em tudo que acontecia aqui no Brasil. Resolviam tudo. Enfim, o pai do Pedro voltou para Portugal e o Pedro continuou aqui no Brasil. O Dom Pedro. E sabe o que aconteceu? O Dom Pedro, ele era um príncipe estudioso, educado, gentil e o povo adorava o Pedro. Pois é. E o tempo foi passando, os dias foram passando. O pai do Pedro, rei lá no Portugal, e o Pedro, príncipe aqui no Brasil. Ele recebeu uma carta. Uma carta do pai do Pedro, lá de Portugal. E sabe o que ele dizia na carta? Que era para o Pedro, o príncipe, voltar para Portugal. E que o Pedro, que o rei, pai do Pedro, iria continuar mandando aqui no Brasil, lá de Portugal. Mas o Pedro não gostou nem um pouquinho disso. Sabe o que ele disse? Ele disse que o povo aqui do Brasil gostava muito dele. E era verdade, pessoal. O povo aqui do Brasil adorava o Pedro porque ele era um bom príncipe. Então, ele disse: eu não vou voltar para o Portugal, não. Eu vou ficar aqui no Brasil, disse o Pedro. E sabe o que aconteceu? Então, o Dom Pedro subiu em seu cavalo e foi cavalgando até o rio Ipiranga. E sabe que dia que o Pedro fez isso? No dia 7 de setembro, que está chegando, né? Pois é. Pedro foi em seu cavalo, galopando junto com seus amigos soldados até as margens do rio Ipiranga. E sabe o que ele fez? Ele pegou a sua espada assim e gritou:
bem alto: Independência! Independência do Brasil! E o Brasil passou a ser independente. E o Portugal nunca mais ia mandar aqui no Brasil, disse o Pedro. Portugal não vai mandar mais a gente, não! Agora quem manda no Brasil é o Brasil mesmo, é o povo brasileiro! Independência! Gritou Pedro e todos ficaram muito felizes. Essa é a história do dia 7 de setembro. E por isso, no dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. A história? Espero que sim! Um grande beijo e até o próximo vídeo!